Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Aqui é o Anderson, do projeto Anderson Poliglota, e hoje nós vamos começar nosso primeiro episódio, galera. Então eu quero falar basicamente hoje sobre a minha história. O objetivo desse podcast, desse primeiro podcast, é motivar você, cara. Contar um pouco da minha história, quem sou eu, o que eu faço hoje, e as barreiras que eu acabei passando para poder aprender idiomas, vamos colocar assim. E eu, assim, o que acontece? Antes de a gente começar a minha história, é interessante a gente primeiro quebrar aqui um conceito que a galera coloca muito, que, tipo, por exemplo, poliglotas eles são superiores, ou eles aprendem idiomas de forma mais fácil do que outras pessoas. E não, na verdade não. Tá? Então eu vou colocar aqui algumas coisas que eu coloquei em prática para fazer com que eu realmente aprendesse os idiomas que eu falo hoje, certo? Enfim, hoje eu falo português, lógico, inglês, espanhol e francês. E estou aprendendo também o alemão, certo? E aí o que acontece? Como que a gente começou a minha caminhada? Eu fiz um curso de inglês, certo? E aí eu saí do curso, peguei um certificado C2 lá do curso, tudo bonitinho, aquele passo a passo. Certificado lá dizendo que eu era um nível avançado, proficiente, certo? E aí saí lá do curso, fui estabelecer uma conversa com um nativo e eu não consegui. Essa foi a realidade. E eu fiquei frustrado, falei, rapaz, eu tenho um certificado dizendo que eu sou um C2, mas na verdade eu não sou nem B1. Como é que é isso? Como é que funciona? E aí eu fui conhecer outros poliglotas, outras pessoas, como o Luca Lampariello, o Steve Kaufman, e até mesmo eu tive também uma amizade muito legal com um poliglota do Haiti, que não é muito famoso, que é o Pedro, e eu pude aprender muitas coisas com o Pedro, principalmente. A gente começou a fazer algumas chamadas de vídeo, ele estava aprendendo português, ele fala 8 idiomas, e eu comecei a ver realmente, porque a gente coloca muitas desculpas na hora de aprender o idioma. A gente diz que não tem tempo, a gente fala que não tem dinheiro, enfim, que não tem condições e tal, papapá. E eu pude aprender com o Pedro a simplicidade da coisa. O Pedro, vira e mexe, ele tem muita dificuldade lá no país dele onde ele vive, principalmente na cidade dele. Falta luz praticamente todo dia, eles não têm água praticamente direto, é raro terem água lá. E com todas essas limitações, mesmo com todos esses problemas, ele aprendeu 8 idiomas. Então muitas das vezes ele não tem internet, ele não tem recursos necessários, não digo nem necessários, mas recursos que a gente julga como necessário para aprender o idioma, e mesmo assim ele aprendeu. Eu comecei a me questionar, essa força de vontade que esse cara tem. Isso me ensinou muito, porque hoje a gente tem acesso à internet, você que está ouvindo aqui esse podcast, você está aí de repente no teu carro ou na tua casa, tendo essa comodidade, vamos colocar assim, de ouvir esse podcast. E muitas pessoas hoje não têm nem essa oportunidade. Né? E aí isso eu comecei a me questionar e, enfim, fez com que eu aprendesse não só isso, essa lição de vida, mas também toda a metodologia por trás disso. Eu pude mergulhar nisso, saber como que esses caras abordam o idioma, como que os poliglotas pensam. Será que eles têm realmente um superpoder, uma capacidade maior? Não que eu não acredite que existem pessoas que aprendem inglês, espanhol, francês e outros idiomas com mais facilidade. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é que é totalmente possível qualquer pessoa aprender, certo? E aí eu comecei a colocar em prática essa metodologia, tudo certo. Aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi francês, estou agora aprendendo alemão. E quem sou eu hoje? Hoje, além de poliglota, eu sou mentor e coach, especialista em idiomas. Então, essa questão da frustração que eu tive, vamos colocar assim, de não ter aprendido antes, me transformou hoje em um professor. E isso fez com que eu saísse da frustração ao sucesso, vamos colocar assim. Hoje eu posso ter a oportunidade de motivar e ajudar muitas pessoas desenvolvendo essa metodologia. Então esse é meu objetivo com vocês aqui hoje nesse podcast e também nos próximos episódios que a gente vai estar abordando diversos temas, diversos fundamentos muito legais. Eu vou trazer também aqui entrevista com outros poliglotas, com alunos, para motivar vocês, vocês pegarem também os diferentes insights, na aprendizagem, dificuldades na aprendizagem de cada idioma, porque o objetivo aqui é trazer para vocês conteúdo sólido, conteúdo que vocês possam absorver da onde vocês estiverem e colocarem logo também em prática, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Hoje eu tenho mais de 1000 alunos, hoje eu mentorei mais de 100 pessoas, e tem sido algo assim muito bacana poder ajudar essa galera. E eu tô começando esse mês agora de maio de 2020, com esse podcast, colocando nas principais plataformas. Eu também já tenho minhas redes sociais, que é no Instagram, no YouTube, tudo Anderson Poliglota.
E eu comecei essa ideia agora de também trazer também para os podcasts. E fico muito feliz em estar aqui com vocês, em poder ajudar vocês. E para a gente fechar esse podcast, quero que seja bem curto. Quero que vocês fiquem ligados nos próximos episódios. A gente vai estar postando sempre um episódio por semana, por enquanto. E depois a gente vai mudando isso. Então fiquem sempre ligados nas minhas redes sociais e também aqui nesse perfil de podcast. Para vocês saberem a data que eu vou estar postando. Para a gente estar sempre mantendo essa comunicação e criando esse ambiente bacana para vocês. E eu quero deixar para vocês como motivação. Assim como eu aprendi, eu também estou aqui para ajudar vocês que querem aprender um idioma novo. Então, basicamente é isso. É totalmente possível, galera. Então, é importante vocês quebrarem isso, mudar o mindset de vocês em relação a isso, em relação a essa questão de que não é possível, eu não consigo, eu tenho medo de errar, eu não tenho tempo. A gente vai tentar quebrar essas barreiras aqui com vocês, para que vocês aprendam. Tá? E a principal diferença na minha vida, duas principais diferenças que fez com que eu realmente viesse a aprender idiomas, a primeira é essa questão da frustração que foi quebrada. Eu pude me permitir experimentar um novo método, certo? E segundo, a minha dedicação, né, galera? Porque nada vem com milagre, vamos colocar assim. Tem muita gente que fica achando que tem um método milagroso, que você não precisa se dedicar, que você não precisa se esforçar. E não é nada disso que a gente está trazendo aqui, tá? Então a ideia aqui é trazer para vocês realmente algo efetivo, algo bacana, que vocês precisam aplicar as técnicas que vamos abordar aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço do Poliglota para vocês. Me sigam nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios. Tamo junto. Valeu!